4, de volta aqui o Troca de Passes, para a gente começar a falar do Flamengo, que apresentou ainda não oficialmente, mas recebeu o seu terceiro reforço aí dessa janela. O Flamengo já tinha contratado o De La Cruz, o Vinha, e agora o Léo Ortiz chegou, falou palavras para o novo zagueiro do Flamengo. Tá ansioso, né, para poder chegar no Maracanã e conhecer a nação. Não sei, já joguei contra, então já percebi muitas vezes o tamanho da torcida do Flamengo. Mas agora, estando ao meu favor, tenho certeza que vai ser um fator muito grande para que a gente possa conquistar muitas vitórias. Tá com o bigode torto mesmo, Léo. Tá aqui do lado esquerdo, Léo. Aqui também o lado esquerdo, o senhor tava um pouco maior. Dá uma acertada aí, o Léo. Falar, Alex, já virou jornalista, fica aqui cornetando. Ô, Alex Meschini, foi uma novela, hein? Foi uma novela, né? O Flamengo... Eu lembro que em outubro do ano passado, o Flamengo já tinha sinalizado o interesse, né, do Léo. O Léo estava comprometido com o Bragantino em reta final do Brasileiro. O Bragantino, que inclusive estava brigando por primeira posição, né, do Brasileiro em reta final, quando o Botafogo começa a cair muito na tabela, era um dos postulantes, né, a incomodar ali naquele momento o Botafogo. Não foi falado, né, isso de forma pública, nem em apuração, mas a coisa esquentou ao fim do Brasileiro. De lá para cá, a gente viu o Bragantino estipular um preço de 12 milhões de euros, né, que é um preço irreal. Ele acho que foi colocado para tentar não vender. O Léo tem 28 anos, o Léo é um jogador que já teve problema de lesão, e é uma transferência doméstica. Então, o 12 milhões de reais para um zagueiro nessas condições parecia, né, fora da realidade, como foi a discussão desde então. Né, chegou o seu acordo, então, do Léo, que fica até o fim de 2028, é o contrato do jogador com o Flamengo, que a gente está vendo imagens da chegada hoje, um pouco antes aqui do programa, ao Rio de Janeiro. O Léo, que chega por 7 milhões de euros, o que começou com 12, ainda tem 1 milhão aí em pagamento como bônus, né, de conquistas coletivas. Léo super afim. Né? Se a gente está vendo essa chegada, ele recebendo a camisa do Flamengo, mesmo com esse bigode no mínimo questionável, Alex, é porque o Léo fez força, cara. É o xerife, né? É a vontade dele, aí que foi feita do jogador que vestia a camisa do Flamengo. A 12, a camisa do Falcão, referente, né? à torcida do Flamengo também, né? Que a nação dá a camisa 12 do 12º jogador. Mas acha uma boa pro Flamengo essa opção, Léo Ortiz aí? Jogadoraço, né, meu filho? Não, espetacular. Jogadoraço. O Flamengo virou realmente uma seleção, assim, né? Tem opção para fazer um ano que é competitivo, muitos jogos. É um baita de um jogador. Hoje ele realmente cresceu e evoluiu muito desde essa chegada lá no Red Bull lá atrás e é um jogador que realmente ele entrega muita coisa bacana já, de qualidade de bola, mas não foi convocado à toa, né, pelo Tite. É um menino super do bem, né, que é bom de grupo, é desprovido de vaidade, orgulho, então por isso que ele tem uma liderança também que não fere aquilo que já tem. E uma grandíssima contratação. Ele queria vir, é lógico, um passo a mais na carreira dele. Imagina pro Red Bull Bragantino, você olhar e falar, poxa vida, vou liberar o cara para um concorrente. Queira ou não, o Bragantino acaba sendo assim, então não é fácil. Mas aí acabou, acho que, favorecendo também a vontade do atleta, que foi até respeitoso, porque estava jogando e super bem, já começou essa temporada jogando. A gente pode falar do último jogo dele com a camisa do Bragantino, ele é o melhor em campo, na classificação do Bragantino. Estava, acho, com 2 ou 3 gols, pelo menos, na temporada. Cumpriu até o último dia do compromisso dele com o clube. De maneira honrosa. De maneira excelência, né? Eu acho, Mansur, eu vejo, pelo menos, o Léo Ortiz, desde 2020, vou colocar de lá para cá, na prateleira dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. A gente pode falar do Gustavo Gomes, né? Para mim, também é um nível lá em cima, o sarrafo lá no alto, o Murilo, quando chega, né, no Palmeiras também, muito bem, mas o Léo, como regularidade para mim, tá aí no meio dessa galera. Tá no uma meio característica que, pro jeito de jogar do Flamengo e que o Tite tenta implantar, fundamental. E era uma questão que acompanhou o Flamengo no ano passado, que é fazer a bola sair de trás bem jogada. E isso ele tem como uma qualidade muito marcante. Pelo poder econômico do Flamengo, sempre se imagina que o Flamengo possa ter ou deva ter, se cria essa expectativa, dele ter alguns dos 3, 4 melhores de cada posição do Brasil no seu elenco. 5 melhores do Brasil, pelo menos um deles em cada posição do seu elenco. A contratação do Léo Ortiz corresponde a isso, preenche essa expectativa. Desde que se começou a falar da possibilidade dele vir, e antes do início da temporada, me parecia mais fácil imaginar uma dupla dele com o Fabrício Bruno. Essa é a questão agora. Fabrício Bruno muito veloz e o Léo Pereira
atuações regulares, mas não no nível que ele teve nesse início de temporada. Esse início de temporada do Léo Pereira talvez seja o melhor momento dele no Flamengo. O Léo Ortiz, no Bragantino, ao longo da passagem dele, ele alternou o lado da zaga de acordo com o companheiro com muita facilidade, né? Com o Fabrício. Com o Fabrício ele jogou pelo lado esquerdo, com o Natan jogou pelo lado direito, com o Realpe jogou do lado esquerdo, e sempre dependendo de quem era o companheiro, com muita facilidade de se adaptar. Hoje é difícil você imaginar o que o Tite pensa sobre qual lado usar o Léo Ortiz e qual o ponto de partida para formatar a zaga. O Léo Pereira tem, por atuações, você olha para ele e não consegue cravar. Esse jogador está merecendo sair, né? Pelo contrário, o momento dele é excelente. E aí... Embora eu ache que o Léo Ortiz é o melhor zagueiro dos três, então, naturalmente, ele se impõe tecnicamente. E o Fabrício Bruno tem uma coisa que é fundamental, também pela forma de jogar do Flamengo, para um zagueiro que passa para uma linha de zaga que passa boa parte do tempo 30, 40 metros distante do gol, o Fabrício Bruno é muito rápido. Ele é importante nesse aspecto. Bem de flash. Inclusive já falou isso, né? Que não perde ele exerce no campo e realmente... Então é ver como vai ser essa formação de dupla. Tinha até uma discussão, Alex, e eu acho muito improvável, do Tite mudar a formação. De tentar até utilizar 3 zagueiros. Fabrício Bruno de lateral marcador? Exato. Né? Ele fazendo aquela linha, né, de 3 com o time com a bola. O Vinha pela esquerda, virando um meia junto com o primeiro volante. Totalmente construtor, do jeito que o Tite parece que vai utilizar. Às vezes é só, mesmo se ele vai construir... Esse lateral direito, eu joguei no Inter 2008, que tinha Bolívar e Marcão, lembra? Nas laterais, com o Índio e Álvaro. Só que daí, do meio para frente, que ficavam... Aí tinha o Edinho volante ainda. Aí Magrão, Guinazu, D'Alessandro, eu e o Nilmar. Então a gente era bem solto para poder jogar, porque atrás você era bem posicionado sempre com 5. Então a questão de você fazer 3 zagueiros ou não, é uma dinâmica um pouquinho de posicionamento que acaba mudando, mas fica interessantíssimo se caso algum lateral acabar não encaixando. Tirando a questão até hierárquica, né, de chegada, talvez o Léo chegue, espere no banco, acho que espere para sempre. Vai brigar. Primeiros jogos, talvez, brigar, né? de fato, ele acho que ele não chega para roubar a posição. Acho que nem é o perfil do Tite chegar atropelando. Eu acho que não tem nem necessidade, porque o time tomou um gol até agora na temporada e nem foi com o time principal, né? Então, essa defesa, se tem algo que responde... Ainda que os desafios vão aumentando ao longo da temporada. Mas pensando todo mundo, né, já com uma sequência um pouco maior de jogos, na parte técnica, na característica de cada um como composição de zaga, Alex. Tem alguma que encaixa melhor, né, na sua opinião? Se a gente está falando de uma reedição de Fabrício Bruno e Léo Ortiz, se é Léo Pereira e Léo Ortiz, a gente pode pensar em uma dupla que se encaixa melhor? Cara, eu acho que ali qualquer uma das duplas que ele fizer, com qualquer um deles, a tendência é encaixar. Porque são excelentes jogadores e estão vivendo um ótimo momento, isso facilita. Se você vai colocar Ortiz e Léo Pereira, naturalmente os dois com muita qualidade ou até mais qualidade. De repente, não sei se o Léo tanto a mais do que o Fabrício Bruno, mas tem. Depende do quanto também o treinador valoriza ter um destro e um canhoto. Também. Isso é uma discussão para a gente ver com o Tite. Porque o Fabrício Bruno, ele joga pela direita, mas ele também, ali no Red Bull Bragantino, ele também com o Ortiz, às vezes um raro momento ele podia jogar do outro lado, mas depende muito do momento, mas ali eu acho que é muito tranquilo nesse sentido, cara. Tem um componente aí no meio dessa discussão, que é o amor. O Léo Pereira está apaixonado. Isso faz diferença. Faz diferença? Faz. O Paulo Nunes, hoje, que eu acho consultor que... É um consultor amoroso aqui do canal. Sabe quando você vai falar de arbitragem, é o nosso de Oliveira. É o nosso Brad Pitt. É isso, a gente recorre... Ele tá acima sempre. Amoroso. O Paulo Nunes, o jogador apaixonado, ele joga mais. Olha o que falou o Diabo Louro aí lá no Seleção, cara. Isso é inacreditável. O setor defensivo do Flamengo hoje está na cara, tá? Os números mostram isso, né? De como está organizado, de como esses caras estão jogando. O Carolino está jogando muito. Carolino. O que ele está jogando do lado esquerdo e o... Desculpa, quem é o Carolino? O Carolino é o Léo Pereira. Léo Pereira. Por que ele é Carolino? É porque ele é um homem apaixonado. O homem apaixonado joga demais, né? Sempre joga. Cresce no futebol. E ele se mostra isso hoje em dia, né? Quando você é apaixonado, rende mais? Eu sempre fui apaixonado. Sempre foi apaixonado? Sempre. Por isso que eu rendia dentro do campo. Sempre rendeu? Sempre rendia. Perfeito. Às vezes que eu estava no banco, eu não estava muito mal em casa.
Ai, cara. A surpresa se instalou, de repente, no ambiente. Eu acho que Queria estar poucas dentro da cabeça do poucas Rizek. vezes eu vi o Rizek desconcertado nesse momento. Mas quem amou mais, Paulo Nunes ou Alex? No Paulo, não. Paulo Nunes, né? Eu também, eu acho que apostaria no Paulo Nunes também, o cara... Ele botava até máscara, tão apaixonado, né? Cara, Paulo Nunes, cara, que coisa inacreditável. Artista. Mas que, coincidentemente ou não, Massu, a gente tá vendo o momento da zaga do Flamengo, do apaixonado Carolino, o Léo Pereira, que tá realmente vendo grande fase, gol de falta, tá fazendo de tudo. Aí o Léo Pereira e o Fabrício, por mais que a gente sempre fale, destaque a característica de ser um zagueiro muito mais físico, veloz. Mas nesse que tem combate. qualidade, né? E eu acho que essa qualidade ele foi crescendo. Eu acho Vai que o Fabrício- evoluindo a partir do momento que você trabalha com bons. E ele cara. está entendendo, né, até a forma de jogar do Flamengo. Né? O Fabrício ele tinha muito isso como característica, mas não participava tanto de construção do jogo. Hoje, eu acho que ele ainda tem laço de crescimento. Tem. E ainda exige, né, o Flamengo exige dele isso. O Léo tem produzido coisas mais complexas em termos de saída de bola, de tipo de passe que ele tenta. Mas eu por vejo o característica. Fabrício crescendo, cara. Eu vejo ele crescendo. Eu não sei até qual é o teto desse crescimento pro Ele Fabrício. é muito Claro que tem a outra confiável. característica. A gente Mas tá não- melhorando. E a cara. gente não pode esquecer que defensor também tem que ter esse talento e demonstrar esse talento de defender. Senão daqui a pouco a gente vai querer pôr volante e meia só de zagueiro e não é assim, não é a mesma coisa, né? Mas o Fabrício Bruno ele é totalmente confiável nesse sentido, maduro. O único dos três que é Mariquinho e Maricota é o Ortiz, né? Mariquinho e Maricota, não sabe o jogador? Direito na canhota. Ah, tá. Né? Então esse pode jogar com qualquer Pode um ser o dos dois em Coringa, qualquer né? lugar. Pode ser o Coringa, isso é um ponto a favor, né, do Léo, a gente concorda Não, aqui. o Léo, ele daquele que a gente brinca assim, do coach, ele brinca de jogar, porque é inversão longa, é por baixo, é uma frieza e uma qualidade de Cara, execução. Mas que também foi aparecendo. Esse ano é o que mais tem se destacado mais do que em outros anos, né? O Flamengo teve alguns jogos já com o Léo presente, então, em que a saída não fluía com tanta facilidade. Acho que o ajuste também do time como um todo, as opções que se apresentam, acho que tudo isso facilita para quem está dando esse primeiro passe. E ele está exibindo, ele está mostrando até mais qualidade e mais acerto do que em outras temporadas. Né? Também acho. Vai ser uma briga bem legal de ver, né? O Flamengo, que não foi em larga escala no mercado, mas foram 3 tiros certeiros aí com o De La Cruz, com o Vinha, que para mim vai ser super útil ao Tite, né? No jeito que o Tite gosta de jogar. E agora, com o Léo Ortiz, boa sorte pro Léo, que já está aqui no Rio de Janeiro com a família, que é o espetáculo, a família também do Léo Ortiz. Tem um que não vem. Não. Que é o Maicon. A Joana de Assis noticiou agora há pouco, né, hoje à noite, que o Maicon recusou a proposta do Flamengo e decidiu ficar no Corinthians. Só para a gente explicar para o torcedor. A proposta do Flamengo era de 4 anos. Isso. Eu tinha feito, né, a proposta ao Shakhtar, que tinha dado o ok, aceitou a proposta de compra do Flamengo, que era de 4 anos de contrato. O Maicon, ele tem um contrato com o Shakhtar até o fim de 2026 e o empréstimo ao Corinthians até o fim desse ano. Em caso de proposta de compra, o Shakhtar dá ao Corinthians um prazo para cobrir essa proposta. Ele tem aquela prioridade curta, né? Não é de tanto tempo, mas a prioridade é do Corinthians para fazer essa cobertura de proposta. O Corinthians deve ao Maicon 11 meses de direito de imagem. Isso aí E é uma tá batendo vergonha. na Joana, uma vergonha. Absurdo, uma vergonha. né? Isso é para qualquer clube, cara. Imaginar Para qualquer clube. O Maicon, surreal. no meio dessa negociação, Alex, o Maicon teve, né, da diretoria do Corinthians, né, a palavra de que esse direito de imagem, está 11 meses atrasado, vai ser quitado. Então ele escolhe ficar no Corinthians com essa promessa da diretoria, então, e o Flamengo não fecha a porta para ele, para num futuro poder fazer uma nova investida. Era um jogador que estava aí no radar do Tite para ser contratado. A escolha do Maicon, Massu, ela parte por mais minutos, por mais É difícil saber, mas o cenário de concorrência do Flamengo talvez possa ter pesado, ou essa sinalização de um acerto de algo que vem se arrastando há 11 meses, há 11 longos meses no Corinthians. Se você pensar, claramente o movimento do Flamengo pelo Maicon era esse fenômeno tipicamente brasileiro, que são os clubes se defendendo da Copa América. Né? A necessidade de você ampliar o seu leque de opções, porque você pode perder meio time titular durante 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. E é um absurdo, mas vai acontecer E no onde o futebol brasileiro. Flamengo tem recurso para isso, ele consegue claro. evoluir nesse tipo de O Flamengo programação. montava algo, por exemplo, se você pega as 3 posições do meio, a de 5, a de 8 e a de 10. Não funciona exatamente tão compartimentado Mas assim. o pessoal entende, né? Pulgar, Igor Jesus, Alan, como mais especialistas da função de 5. Sim. Né?
8 hoje é o De La Cruz, né? Podendo ter o Maicon, se viesse, Gerson. Né? Ainda que o Gerson possa fazer outra função, o De La Cruz possa fazer outra função, mas em tese por característica. E na função do 10, Arrascaeta hoje como titular, o Tite vê o Vitor Hugo como um 10, né? Ele disse isso na entrevista, até quando ele disse que foi injusto com o Vitor Hugo quando escalou, e o Matheus Gonçalves como uma outra opção que vem jogado até por dentro, por dentro muitas vezes. Então, o Flamengo era como se montasse 9 jogadores para 3 posições, se preparando para os diversos cenários de Copa América. É evidente que não seria o Maicon chegar e ter a quantidade de minutos que ele tem no Corinthians. Pode ter pesado isso, pode ter pesado. Agora, só um detalhe, é que assim, sempre deixando claro, assim, o assunto Corinthians é só porque é o assunto da vez, tá? Vale para qualquer clube brasileiro. Assim como o calendário é o problema estrutural mais sério do Brasil, a gente está discutindo ele até como pano de fundo desse interesse do Flamengo no Maicon, embora já o Flamengo tendo um elenco enorme, da mesma maneira, não dá para o futebol brasileiro não ter fair play financeiro, gente. Fair play financeiro não serve para punir time. É para proteger time de daqui a 2 anos vai aparecer 1 bilhão de dívida e uma situação falimentar como a do Cruzeiro, por exemplo. É para proteger institucionalmente o clube. Veja bem, o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro passado 50 pontos. Foi para a Copa Sul-Americana. E, de novo, possivelmente outros clubes fizeram, tá? O não cumprimento de obrigações. Mas muitos cumpriram. E tem muitos clubes no Brasil hoje cumpridores de obrigação. Suponha que ele tenha ganho a vaga na Sul-Americana, ele ficou 5 pontos à frente do primeiro time fora da Sul-Americana, 7 pontos à frente do primeiro clube rebaixado. Por que é justo que seja ele o que está na Sul-Americana ou outro que cumpriu compromissos, contratou menos, teve um elenco abaixo do que eventualmente o Corinthians pôde montar? Porque não pagou? E terminou rebaixado ou terminou fora de competição sul-americana? Isso deforma o não cumprimento de obrigação. Isso aí é conceitual, não é o Corinthians, tá? Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.